Vamos agora para a resolução do exercício 4, explicando agora um problema de mistura quando o volume não altera, que são considerados problemas mais simples. Vamos lá? Um tanque contém inicialmente 500 galões de água pura. O que significa isso? Significa que no nosso tanque o volume é de 500 galões e inicialmente água pura. Quer dizer que a quantidade de qualquer coisa, poluente ou aditivo, é zero. Ok? Vamos lá. Num instante zero, vamos iniciar então o nosso experimento. Água salgada contendo 4 libras de sal por galão é acrescentada ao tanque a uma taxa de 20 galões por minuto. Vamos entender isso. Bom, quer dizer que aqui nós vamos despejar para dentro do tanque, ou seja, eu estou regulando a entrada. Eu estou despejando 4 libras de sal por galão. 4 libras por galão. É o que o problema menciona. E eu acrescento isso a uma taxa de 20 galões por minuto. Então, eu despejo 20 galões a todo minuto. Bom, vamos juntar essas informações, que é meio lógica. Se todo minuto eu despejo 20 galões e em cada galão contém 4 libras, nos 20 galões vai ter o total de quanto? 80. Por que eu fiz isso? Para descobrir qual a quantidade de sal que é despejado por minuto. Isso para mim vai ser muito importante. Eu vou repetir. Se em cada galão contém 4 libras, mas eu despejo 20 no minuto, então, nesses 20 galões, vai ter um total de 80 libras. Ok? Bom, outra coisa importante, que a solução misturada, quer dizer que ela está sempre agitada aqui dentro. Então está perfeitamente misturada. No início tem água pura, mas como você vai despejando esses 80 libras todo minuto, essa água vai ficando cada vez mais salgada. Bom, e essa solução é drenada do tanque à mesma taxa. Então vamos drenar? Então vamos drenar aqui, isso significa que haverá uma saída a uma mesma taxa. Qual que era a taxa? De 20 galões por minuto. Então a saída será de 20 galões por minuto. Bom, beleza. Regulei a minha saída. O que eu vou fazer agora? Eu vou perceber inicialmente que como é acrescentado 20 galões todo minuto e é drenada a mesma taxa de 20, quer dizer que esse volume não muda nunca. O volume é constante em 500. Ora, eu despejo 20, mas tiro 20, o volume não altera. Mas a quantidade de sal altera e altera muito. Repito, no início não tem nada de sal, mas eu estou despejando sal. Então todo minuto essa quantidade vai aumentar, por mais que saia sal presente nos 20 galões. Mas a saída sempre vai ser menor do que essa entrada. Claro, até porque essa saída terá uma proporção ao que tem dentro do tanque. Inicialmente nem tem nada. Bom, qual a grande dificuldade de um problema de mistura? A grande dificuldade é o fato de que a modelagem não aparece dentro do problema. Ou seja, não apareceu neste problema alguma frase do tipo: a taxa de variação da quantidade presente de sal é proporcional tarararará. Não tem. Então eu preciso modelar com os dados que eu tenho. Isso torna o problema um pouquinho mais difícil, o fato da modelagem não vir de graça. Vamos então modelar? Bom, eu vou modelar o quê? Vamos ler a pergunta. Que fórmula expressa a quantidade de sal no tanque em função do tempo? Então, o que eu modelo é a quantidade de sal. Mas eu não consigo modelar diretamente a quantidade de sal. Então, eu vou modelar a sua derivada, que é quanto varia de sal minuto a minuto. Bom, ela varia de acordo com o que entra e de acordo com o que sai. O que entra faz com que a quantidade de sal aumente, por isso o sinal positivo. E o que sai faz com que a quantidade de sal diminua, por isso o sinal negativo.
Então, gente, eu estou perguntando o que entra de sal e o que sai de sal. Quanto que entra de sal? Está aqui escrito, entrada, 4 libras por galão, 20 galões por minuto, mas eu preciso da quantidade em função do tempo, que é esse aqui, ó, 80 libras por minuto. Então entra 80, 80, 80, todo minuto. E quanto que sai? Ah, agora vem. Alguém pode dizer, professor, não sai nada porque não tem nada. Não sai nada no instante zero. Mas assim que você despejar 80 libras, já começa a sair. Aí se despeja mais 80, vai sair um pouco mais. Aí despeja mais 80, vai sair mais ainda. Então eu posso afirmar que sai que libras por minuto. Como a quantidade que sai não é exata, eu posso afirmar que é uma variável. E a variável eu designo pelo nome que eu quiser. Como eu estou chamando de Q, eu vou dizer que a saída é Q. Então, como que vai ficar essa modelagem? Sai Q libras. Só que essas Q libras que saem estão dentro dos 20 galões. Sai Q libras aqui dentro. Então, da mesma forma que eu multipliquei aqui o 20 pelos 4, aqui eu também preciso multiplicar a quantidade pelo volume, como eu fiz aqui. Entretanto, não podemos esquecer de um detalhe. Esses 20 galões que saem com Q libras de sal estão dissolvidos do tanque. Imagina se o tanque fosse maior, sairia mais ou sairia menos? Sairia menos porque estaria dissolvido num volume maior. Mas e se o volume fosse menor, não sairia mais? Exatamente. Por isso que eu sou obrigado a dividir pelo volume. E o volume é constante e vale 500. Essa é a modelagem. Vou repetir. A quantidade de sal que varia em função do tempo é da seguinte forma. Todo minuto entra 80. Não varia, sempre 80. Mas o que sai, sai variável. Mas sai presente nos 20 galões, está aqui, dissolvido no tanque, e o tanque não muda, é sempre um volume de 500. Prontinho! Essa é a modelagem. Esse exercício vai ficar com áudio mais longo, porque eu quis explicar pedaço por pedaço da modelagem. Bom, eu vou dar uma simplificada, porque o 20 e o 500 dá para dividir. 20 por 20 dá 1, 500 por 20 dá 25. Então vou simplificar. Isso não significa que o 80 também é alterado. Não, eu só estou simplificando a minha fração, ok? Então, em outras palavras, eu posso escrever a minha modelagem da seguinte forma. dq dt é igual a mais 80 menos Q dividido por 25. Ou dá para dividir 1 por 25, fica mais fácil. Aliás, 20 por 500, que eu acho que vocês vão enxergar melhor. Se eu dividir o 20 pelo 500, fica 0,04. Então vamos ter 0,04Q. Eu acho que é mais fácil enxergando dessa forma, tá bom? Então eu sumi com a fração, transformando no decimal. Agora vamos resolver para poder finalizar o item A? O item A pede, em outras palavras, a solução particular. Ou eu faço por fator integrante, que dá para resolver, ou eu faço por separação de variáveis, ok? Bom, eu vou fazer isso aqui por fator integrante, porque faz tanto tempo que a gente não faz por fator integrante. Vamos lembrar a forma geral? Y' mais pxy igual a qx. Ou seja, a derivada e a função tem que estar do mesmo lado da igualdade. A derivada já está do lado esquerdo, eu vou chamar de Q'. A função eu jogo para o mesmo lado, então ela vem para cá somando, 0,04Q, e isso é igual ao que sobrou, 80. Pronto. Esse é o chamado P de x, que no caso é P de t, e esse é o chamado Q de t. Segundo passo é encontrar o valor de u. Lembra? Quem era o u? Era exponencial da integral do p. Aqui é a fórmula. Exponencial, o p vale 0,04. E a integral de um número é um número vezes a variável. Fica 0,04t. Pronto. Agora nós vamos para a solução. Eu lembro da fórmula. Y igual a 1 sobre u, que multiplica a integral do u vezes o quê?
Vamos fazer isso? Só que eu vou trocar o y pela variável do problema, que é quantidade. 1 sobre u, que dá isso aqui, que multiplica a integral do próprio u, que é a exponencial mesmo, que multiplica o q de t. O q de t está aqui, galera, vale 80. Isso em relação a t. Eu já deixei um espaço porque eu percebi que o expoente não é simples, então eu preciso compensar pela derivada. E a derivada de 0,04t é 0,04. Ok? Bom, vamos lá. Lembra de jogar a exponencial para cima. Deixa eu jogar. Vou pagar o preço trocando o sinal do expoente. Agora eu vou integrar. Conserva a constante, que é essa divisão. Daqui a pouco eu divido. Só quis deixar mais claro. Conserva a constante e agora integra a função. A integral de uma exponencial é ela mesma. E mais o c, porque eu acabo de finalizar a nossa integral. Agora é hora de aplicar a distributiva. Então vai ficar q igual a... Bom, aqui é multiplicação de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Essa soma dá 0. E a elevada a 0 é 1. Então só vai sobrar essa divisão. Eu vou fazer aqui, ó. 80 dividido por 0,04. A resposta é 2.000. 2.000. Agora, mais c vezes z, aí não tem como eliminar. Não dá para juntar constante com variável, né? Então fica c vezes z mesmo. E pronto, finalizei a solução geral. Vamos agora em busca da solução particular. Lembra que tinha água pura? Quer dizer que quando Q vale 0, o tempo será 0. Mais C vezes a exponencial, trocando t por 0. Pronto. 0,04 vezes 0 é 0, e elevado a 0 é 1, e 1 vezes c é c. Quer dizer que essa conta toda dá c. Para deixar o c isolado, eu vou jogar o 2.000 para o outro lado. Então fica menos 2.000 como o valor do c. Prontinho, finalizando a solução particular, q igual a 2.000, mais o c, que na verdade é menos 2.000 da exponencial. Pronto. Por fim, vamos responder a pergunta que pede: ache a quantidade de sal após 30 minutos. 30 minutos. Só trocar na fórmula o quê? O t por 30, porque a fórmula já está em minutos mesmo. Vamos lá. 2.000 menos 2.000, que multiplica a exponencial. Deixa eu fazer uma conta aqui em cima. Menos 0,04 vezes 30. Resposta. Lembra-se que não tinha nada. Aí você foi despejando, chegou a 1.397,61. Interessante, né? Por curiosidade, olha uma conta interessante aqui. A resposta é essa. O exercício termina aqui, não precisa fazer essa conta que eu vou fazer. Bom, deixa eu perguntar. Quanto que entra de sal no total nesse intervalo de 30 minutos? Não entra 80 libras por minuto? Então, em 30 minutos, entra 80 vezes 30. E 80 vezes 30 é 2.400. Se entrou 2.400 e sobrou esse valor, a subtração é o que sai. Então, vou subtrair 2.400 menos 1.397,61. Saiu 1.002,39. É o que sai em 30 minutos. 1.002,39. Bom, lembra que no início não tinha nada, então não saía nada, vamos dizer assim, no primeiro minuto? E aí depois, acumulando todas as saídas, chegou a sair 1.000. Então, por mais que tenha entrado tudo isso, o fato de você estar drenando faz com que a quantidade final de sal não seja a mesma que entrou. Só essa curiosidade.